Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria que nesta manhã de quinta-feira, manhã abençoada, manhã gloriosa, a qual o Senhor nos concedeu o sopro de vida, nos concedeu a paz, a saúde e nos concedeu a chance de lutar mais um dia, crendo, meu irmão, na vitória, na sua misericórdia, que possamos ser gratos a Deus, que possamos buscar esse Deus diariamente, possamos conhecer esse Deus. Glória a Deus. E para conhecer esse Deus um pouco mais, eu quero trazer a vocês nesta manhã um estudo que vai nos ensinar um pouco mais desse Deus. Meu irmão, estando eu meditando na palavra da Bíblia, eu me deparei com uma frase, com um versículo que se encontra em João, no capítulo 14, versículo 28, que nos diz assim, ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Glória a Deus. Meu irmão, esse versículo de João, ele diz que Jesus é menor do que Deus. Aí surgiu uma pergunta: como entender essa questão da Bíblia dizer que Jesus é menor do que Deus? Lendo assim João 14, 28, temos ali Jesus dizendo que Deus é maior que ele. E eu fiquei ali meio sem que entender, sabe, meus irmãos? Como Deus é maior que Jesus, se Jesus é o próprio Deus também? As religiões afirmam que Jesus não é Deus. Estariam certas com base nesse versículo as outras religiões? A Bíblia poderia esclarecer essa pergunta, essa nossa dúvida? Vamos entender, meu irmão? Na Bíblia, vamos lá? Vamos lá. O apóstolo João, aqui ele está narrando, nesse contexto, a fala de Jesus a respeito da sua morte e da vinda do Consolador, o Espírito Santo. Ao final do seu discurso, Jesus diz aos seus discípulos: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrarei-vos, eis, de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vê só, meu irmão, esse texto, ele causa assim um pouco de confusão na nossa mente, né? Ele causa um pouco de confusão em muitas mentes. Alguns dizem que nesse texto Jesus deixa claro que ele não é Deus. Afirmam que o fato de Jesus dizer que é menor do que Deus mostra que ele não é Deus. E isso acaba com pensamentos dos que creem na Trindade. Será, meu irmão, isso correto?
Uma das regras mais básicas da interpretação bíblica, meu irmão, minha irmã, é que quando um texto é de difícil compreensão, outros textos devem ser consultados para que através deles se consiga uma compreensão melhor desse texto mais obscuros. Nesse caso, meu irmão, usando essas regras, podemos primeiramente avaliar a seguinte questão: Jesus é apresentado como sendo Deus em outros textos bíblicos, certo? A resposta é sim. Após Jesus ter ressuscitado, observe, meu irmão, o que diz aos discípulos lá em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, meu irmão, somente Deus tem toda a autoridade no céu e na terra, certo? Então vamos lá. Esse é apenas um exemplo sobre a clareza da divindade de Cristo na Bíblia. Para ver mais sobre a divindade de Cristo, nós temos que ler ali, meu irmão, a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Diariamente. Porque a Bíblia realmente afirma que Jesus é Deus. Vê só, a apuração já nos aponta claramente que em João 14, 18, quando é mencionado que Jesus é menor do que Deus, não existe uma negação da sua divindade, mas o que temos ali então? A resposta não é complicada, meu irmão. Não é complicada, minha irmã. Jesus Cristo, enquanto humano, é menor do que Deus, enquanto humano. Jesus está claramente falando aos seus discípulos da sua identificação como ser humano, do seu esvaziamento para que se cumprisse a obra de salvação. Ele se fez homem. Veja o que Paulo diz sobre isso lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 8. Olha só: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Meu irmão, a explicação de Paulo aqui aos Filipenses deixa claro que Jesus Cristo se esvaziou, se tornando servo, se tornou semelhante aos homens. Isso mostra claramente o que significa ser menor do que Deus. Naquele momento da sua missão, olha, Jesus, enquanto humano na terra, fazendo sua missão, ele estava em total submissão a Deus e a sua vontade. Ele escolheu se tornar menor por breve tempo. Isso, meu irmão, o tornava menor. Você não acha que Deus está te chamando nesse exato momento para se aprofundar mais, meu irmão? Será? Você não acha? Olha só. Isso significa, meu irmão, isso significa, e fica claro em textos escritos após Jesus ter cumprido a sua missão e assumido plenamente quem ele é.
Em Apocalipse 5, versículo 12, nos diz bem assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Observe, meu irmão, observe só, que Jesus, ele é digno de receber glória e louvor. Coisas que as Escrituras só aceitam que Jesus, dadas a Deus. Em outros momentos, meu irmão, quando João se dobra e tenta adorar o anjo que lhe dava ali as revelações de Apocalipse, veja a atitude dele. Veja só, Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me antes os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adorar a Deus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meu irmão, minha irmã, somente Deus pode ser adorado. E Jesus é adorado nas Escrituras, o que mostra claramente que Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, dessa forma, rejeitamos o pensamento daqueles que tentam fazer malabarismos, tentando negar a divindade de Cristo com base em João 14, 28. Olha, não interpretado corretamente o fato de que Jesus é menor do que Deus naquele momento. Meu irmão, uma análise profunda nos mostra claramente o que Jesus quis dizer e como sua divindade de forma alguma foi sequer arrancada em sua missão aqui nessa terra. Então, meu irmão, Jesus, ele é Deus. Jesus foi e sempre vai ser Deus. Então, meu irmão, creia nessa palavra. Estude a Bíblia. Jesus aqui também te fez um convite a você estudar mais a Bíblia, entender mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a divindade. Então, meu irmão, minha irmã, venha para esse mundo maravilhoso que é o mundo espiritual, o mundo de Deus, e aprenda a cada dia, meu irmão, sobre esse Deus eterno, Deus tremendo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então esse foi o nosso estudo do dia. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus abençoe aí a sua trajetória, que Deus conceda toda sorte de bênção para a sua vida, para a vida do seu ministério, de toda a sua família. Amém, meu irmão? Obrigado. Continue aí abençoando aí a obra de Deus. Amém? Deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Me siga aí, você que ainda não é inscrito no meu canal, que ainda não me segue. Sigam aí, tá bom? Carlos Servo de Cristo. Pode me seguir também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Acione o sininho de notificação com a opção todas. Aí todos os dias, meu irmão, você vai estar recebendo uma mensagem gloriosa, um estudo, uma reflexão, uma meditação, um louvor, um pensamento, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.